Olá, boa tarde. Agora oficialmente gravando, né? Iniciando aqui a nossa revisão, hoje 13/9 de 2025, para a nossa AV1. O GED de revisão, ele vai compor por questões, serão aí questões comentadas, vocês marcam, dizem a opção que vocês acham correta, discordam aí, podem argumentar, e se tiverem dúvidas podem levantar a mão aí, ou então ligar o áudio, que dá certo, podem ficar à vontade para poder tirar dúvidas, porque essa é a hora. Então, vou iniciar aqui passando algumas observações importantes iniciais sobre a nossa AV1 e dar uma dica também que eu acho muito importante, que funcionou com bastante pessoas, comprovadamente. Com licença, vamos lá. Primeiras informações. As informações importantes para a gente, pertinentes. A data da nossa AV1, ela ocorre agora 15/9, segunda-feira, a primeira chamada, que é a nossa questão, as nossas questões subjetivas e objetivas, que é as provas que são mais presentes às pessoas, né? O pessoal prezam por ir para a primeira chamada, por conta que a segunda, que é a que eu vou falar agora, é um caso concreto, uma única questão. Ou seja, quem não conseguir ir na segunda-feira, que irá fazer uma questão de provas objetivas e subjetivas, você terá que ir obrigatoriamente na quarta-feira, que é no caso a segunda chamada, que é uma única questão. As duas irão valer de 0 a 10, com até um ponto extra, que é o ponto da atividade extra que está disponível no momento. Vocês estão fazendo ela aí e tem até amanhã, às 23h59, para poder concluí-la. Então, a nota que vocês tirarem dentro dessa atividade vai ser a nota atribuída a vocês na somatória da avaliação. Ou seja, ninguém pode tirar mais que 10. Você tirou 9 ali, tirou um ponto, fechou 10, acabou. Perfeito, mas aí você tirou 9,5, por exemplo, tirou 1 no trabalho, você não vai ficar com 10,5, né? Porque é impossível e nem a pontuação vai ficar resguardada para a V2. No caso, é ali mesmo, estagnou. Precisou do ponto, somou. Se não precisou, vai só utilizar o que você precisa para fechar o seu 10. A prova, ela pode ser consultada. Todas as duas, pessoal, tanto a primeira chamada quanto a segunda chamada. Você pode consultar a legislação não comentada. Não é permitido vade-mecum, nem CLT, nem lei complementar, nenhuma que seja de forma comentada. Você precisa estar com a lei nua e crua lá para poder realizar a sua atividade. Avaliativa, no caso. O conteúdo vai ser unidade 2, 3 e 4. A unidade 2 composta em 4 partes, né? Parte 1, 2, 3 e 4. Unidade 3 que aborda princípios e unidade 4 que aborda fontes. Então esse será o nosso conteúdo aí pertinente da nossa AV1. E por onde estudar? Estudar por tudo, pessoal. Slides, doutrina, GEDs, podcast eu irei publicar ainda até amanhã, porque aqui onde eu moro é bastante barulhento, então não tenho como fazer o podcast de manhã, eu tenho que fazer de madrugada. Eu vou fazer hoje, quando eu chegar do trabalho, de madrugada. Aí eu publico amanhã. Aí mando o link para vocês. O podcast necessariamente não precisa ser publicado assim com uma larga escala, porque é só um complemento, pessoal. Ali não é uma forma de você estar só pelo podcast. Se você está achando só pelo podcast, eu asseguro que você não vai tirar nota boa. Muito difícil, muito pouco provável. Então, é interessante aí vocês utilizarem de todos os mecanismos que vocês têm para estudar. Anotações, questões, podcasts, GEDs. Não utilizem somente de um método, pessoal. É totalmente comprovado de que isso não dá certo. Então, não se peguem somente a um método, porque isso aí pode acabar deixando de fora informações importantes. E por fim, passando essa parte aqui para a gente ir para as questões, a dica que eu acho primordial. Pessoal, eu utilizei isso. Todas as pessoas que eu indiquei, que foram meus colegas que fizeram a disciplina também, eu indicava para os alunos, mas tem aluno que acha que quer fazer da sua forma, totalmente aceitável, a pessoa faz da forma que a pessoa achar melhor. Mas esse método deu certo comigo e deu certo com os meus colegas. Então, é o seguinte, eu indico vocês pegarem o vade-mecum de vocês, aí vocês vão pegar os slides da professora. Quando você pega os slides da professora, você vai lá, abre a unidade 3, por exemplo. Olha toda a unidade 3, de cabo a rabo, pessoal, cabo a rabo. E tudo que tiver de legislação, vocês coloquem no vade-mecum de vocês. Coloquem lá com a setinha, um post-itzinho seta apontando a página, e bota lá, por exemplo, lei que trata sobre DSR. DSR, descanso semanal remunerado, justificativo, bota lá. Porque aí, se vocês tiverem
tudo que tiver nos slides, a Aline só vai cobrar o que está nos slides. Ela não vai cobrar nenhuma lei que ela não deu. E se não está nos slides, ela não deu. Então, vocês têm que pegar lá o slide bonitinho, olhar todas as páginas do slide, tudo que tiver. Por mais que o VAD de vocês pareça um carnaval de tanto post-it. Mas é porque eu não tenho a foto, mas eu tenho. Aliás, eu vou procurar até a foto que eu bati. O meu VAD parecia um carnaval de post-it, de seta. Toda cor, botava tudo de uma cor, tipo assim, quando era a unidade seguinte, né, que vocês vão ter mais conteúdos, botava tipo estabilidade, por exemplo, várias opções de cores, porque tudo bonitinho. É melhor você ter e não precisar do que você precisar e não ter. Então marquem tudo que tiver nos slides da professora, tudo. Que eu garanto que se vocês tiverem tudo marcado, vocês não vão perder as questões subjetivas, que são as questões de maior pontuação da prova. Então, vão por essa que eu tenho certeza que dá certo. E só complementando esse mesmo tópico, a Aline não existe que vocês transcrevam um artigo, pessoal. Então você tem lá, por exemplo, a Aline bota lá para você calcular o DSR e no final bota lá, justifique. Ela só quer que você coloque lá, artigo tal, lei tal. Acabou, se justificou a questão, entendeu? Você não precisa estar discorrendo, falando e no final taca o artigo, não. Ela só quer o artigo. Colocou o artigo, a lei, tudo bonitinho lá. Ou também não pode colocar, tipo, artigo tal, e de onde? Não tem sentido. Se for a lei DSR, por exemplo, artigo 1º, lei 605 de 49. Acabou-se. Justificou a questão de vocês. Ela não precisa desse arrodeio, não. Ela vai refrisar isso presencialmente para vocês. Mas já adiantando. Então, por fim, alguém ficou com alguma dúvida relacionada a isso, a questão de pesquisa, porque essa semana eu recebi muita mensagem de pessoas perguntando o conteúdo da prova, perguntando se poderia ser pesquisada. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, pode ficar à vontade. Acredito que não. Então, vamos para frente. Primeira questão. Oi, beleza. Vamos lá. O princípio que veda os empregados de abdicarem seus direitos assegurados pela Constituição Federal, como férias e DSR, é o princípio da A. Irrenunciabilidade, B. Primazia da realidade, C. Intangibilidade salarial, D. Inalterabilidade contratual lesiva, item E. Continuidade. Alguém volta aí? Se arrisca a falar? Item A, item A, item A. E tem unanimidade aí, né? Item A. Vamos lá, saber se é realmente o item A. Se não for o item A, não é o item A. Mas vamos ver ele agora. Deixa eu ver quem foi o temporizador aqui. Isso. Item A, pessoal. Item A, ele fala sobre o princípio da irrenunciabilidade. O princípio da irrenunciabilidade de direitos, ele assegura de que o empregado, ele não pode abdicar de seus direitos. Esse ponto, ele é importante por quê? Porque ele assegura tanto que o empregado não abdique de direitos querendo como não querendo. Como assim? A gente sabe que ninguém lê as letras miúdas do contratos, né? Dos contratos. Eu costumo ler agora porque faço direito, mas antigamente não lia as letras miúdas do contrato. E muitas pessoas são lesadas exatamente naquelas letras miúdas. Ou seja, se alguém chega ali com um contrato de trabalho para você e você assina, você tecnicamente está concordando com tudo que está presente naquele contrato. Só que se aquele contrato contém cláusulas lesivas, cláusulas que irão ali fazer você renunciar de direitos adquiridos, como as férias, como seu descanso, como seu salário mínimo, entendeu? Quando você tem esses princípios assegurados dentro de um contrato, o princípio da irrenunciabilidade vai vedar de que você abdique deles, mesmo você querendo. Mesmo você ciente, ó, tá aqui no contrato, você não vai ter direito às férias. Você concorda? Você só pode ser contratado nessa forma. Ele vai lá, não, eu quero o trabalho. Assino. Mesmo você concordando, o princípio vai vedar de que você tenha esse tipo de concordância. Porque os nossos direitos são direitos mínimos, né? Assegurado o salário é o mínimo legal. As férias também são um período baixo comparado ao de outros países. Então a gente tem ali direitos mínimos.
Direitos ali para não atrelar você tecnicamente a uma escravidão. Então, logicamente, não pode haver a renunciabilidade por parte dos seus direitos, pois são direitos adquiridos, direitos mínimos ali, garantidos pela nossa Constituição Federal, nosso artigo 7º da Constituição Federal. E outro ponto que eu queria chamar a atenção a vocês, pessoal, é porque às vezes a gente acaba deixando de marcar uma questão correta por conta de nomenclatura, entendeu? Tipo, às vezes a gente chega do princípio da intangibilidade salarial, então o princípio da condição mais benéfica, um costumeiro de cair que o pessoal erra, é esse, o princípio da condição mais benéfica. Não é o princípio desse caso da responsabilidade, mas o da condição mais benéfica. Porque o da condição mais benéfica, ele tem dois nomes, né? Ele é condição mais benéfica ou inalterabilidade contratual impégios, que é no caso quando há a alteração contratual ali de forma lesiva. Ou seja, no caso, o item D aqui, ó. Entender, ele seria o princípio da inalterabilidade contratual impégios, ou seja, ele só está com outro nome. Então é bem interessante você saber a descrição do princípio para poder você não ser ali pego de surpresa só com um nome diferente. Aí às vezes você tá, poxa, ele não é esse aqui não, porque ele tá com um nome diferente, mas na verdade é ele. Só mudou ali um detalhezinho no nome e acabou que você não vai marcar só por causa disso. E aí perde a questão. Segunda questão. João é empregado rural na fazenda Novo Sol. Sua jornada é de segunda a sexta-feira, das 21 às 5, com intervalo de 1 hora para a sua refeição. Considerando o caso retratado, assinale a afirmativa correta. Item A. A hora noturna de João será computada como tendo 60 minutos. Item B. A hora noturna rural é reduzida sendo de 52 minutos e 30 segundos. Item C. A hora noturna de João será acrescida de 20%. Item D. Não há previsão de redução de hora noturna nem de adicional noturno para o meio rural. Alguém se arrisca aí? Item B. Item B. A maioria aí votou item B. Deixa eu ver se teve alguém que discordou. A Raíssa discordou, votou item A. A Raíssa que discordou, que votou item A, não foi? Somente alguém concorda ou discorda mais da Raíssa? Mais opções aí, cara. Lembrem aí que tem uma diferençazinha entre o empregado rural e o empregado urbano. Tanto na horário, quanto no percentual. Então vamos lá. Ninguém mais discorda? Moisés. Moisés foi no item A. Então vamos lá. Vamos descobrir. Só o Moisés e a Raíssa estão corretos, beleza? O item correto é o item A. Por que o item A? É comum vocês confundirem esse caso, porque o item A, ele fala aliás, a questão ela fala do empregado rural. O empregado rural, ele é diferente do empregado urbano. O empregado urbano, ele tem a hora reduzida, que é no caso a hora de 52 minutos e 30 segundos. Quando passam-se 52 minutos e 30 segundos do empregado rural, ou rural não, perdão, urbano, computa-se 1 hora. Ou seja, ele tem essa redução de horário. Porém, o empregado rural, que é o caso de João nessa questão, ele não tem isso. É computada os 60 minutos completos da hora normalmente. Não tem essa diferenciação para o empregado rural. Eles têm ali a hora computada normal e aí eles têm dois pontos que são diferentes, que é o que a gente tem que se atentar. O primeiro ponto é que vai haver uma subdivisão. Por quê? No empregado urbano, que é o convencional, que tem a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos, ele só tem um horário compreendido como hora noturna, que é de 22 horas às 5 da manhã.
Trabalhou de 22 horas às 5 da manhã, você é considerado empregado noturno do ramo do meio urbano. O empregado rural, ele tem duas subdivisões, que é o quê? Quando ele é da pecuária e quando ele é da agricultura. Quando ele é da agricultura, o horário dele vai iniciar de 21 às 5, que é no caso o caso de João aí. E o outro lado da moeda é o pessoal da pecuária, que é quem trabalha com gado. Eles terão a sua hora de 20 horas da noite até as 4 horas da manhã. Eles têm essa diferenciação aí na questão do que compreende-se dentro do horário noturno. E o outro ponto que eu falei é o percentual. O empregado urbano, ele vai ter 20% acima acrescido no seu horário noturno. O empregado rural, ele tem 25%. Tem essa diferença na questão do empregado rural. Isso tudo, galera, está na lei do empregado rural, que é a lei 588, aliás, perdão, 5889. 5889 de 73. Coloquei aí no chat. Essa é a lei do empregado rural. Ela, no caso, tem lá, bonitinha, a descrição do horário noturno deles compreendido, do percentual, tudo bonitinho. O percentual, Sara, assim, o empregado urbano, que é o da cidade, 20%. O empregado rural é de 25%. Isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Repetir os horários? Ruth, os horários são os seguintes. O pessoal costuma assimilar assim, planta, que é o agricultor, né? De 21 às 5, que é o caso de João aí. E gado, vaca, que eles costumam falar dessa forma mesmo, de 20 às 4. Entendeu? Mas no meio técnico, pecuária, de 20 às 4. Estou botando aí no chat. E agricultura, de 21 às 5. Pronto, deixei no chat. Isso é o horário normal deles de trabalho, ou se configura como horário noturno. Não, isso é o horário noturno. Entendeu? É o que vai se compreender dentro de horário noturno. O urbano é de 22 até às 5. O meio rural são essas observações. Pecuária de 20 às 4, agricultura de 21 às 5. Tudo ok, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Você falou de porcentagem a que se, você falou de porcentagem a que se referem, não estou lembrando. A porcentagem, o Aline, é o percentual que é pago acima do valor convencional da hora. Por exemplo, a hora diurna ela é R$ 10. Um exemplo. A hora diurna do empregado urbano ela não vai ser de R$ 10 dentro do horário noturno. Ela vai ser de 12, entendeu? Porque ela tem 20% em cima do valor normal. Aí a hora do empregado urbano, perdão, o urbano vai para 12, que é 20%. Né? O rural vai para 25%. Aumenta-se o percentual em cima do valor da hora, porque é no caso que é computado como horário noturno. Então, se eu trabalho no horário noturno ali, eu não vou receber o que eu receberia de manhã, no horário da manhã. Eu vou receber um percentual de 20% a mais, porque eu estou trabalhando dentro do horário noturno. Isso se chama adicional noturno, exatamente. E no meio urbano, o rural, perdão, de 25% em cima da hora normal, porque é o adicional noturno do meio rural. Show? Vamos para frente. Terceira questão, é uma assertiva. Com relação aos princípios trabalhistas, assinale a alternativa correta. O princípio da continuidade da relação de emprego prevê que os contratos devem ser de caráter temporário e, em exceções, os mesmos deverão ter a sua prorrogação por tempo indeterminado. É isso? Certo? Errado?
Errado. Aí, seu Moisés, errado. Alguém discorda aí? Parece que o pessoal tá unânime que tá errado. Errado, errado. Por que está errado? Porque é exatamente o contrário. O empregado, ele vai ter, com base no princípio da continuidade da relação de emprego, uma preservação pelo seu emprego. Então, se o emprego ele já tem data de validade, ele tecnicamente não está seguindo ali o princípio da continuidade da relação empregatícia. Ah, Vitor, mas aí ele não pode ter um trabalho por tempo determinado? Pode, mas aí a CLT delimita bem certinho as opções que ele pode ter um trabalho por tempo determinado, para que aquilo não vire regra e sim a exceção, como trata o princípio da relação, da continuidade da relação empregatícia. Agora, se simplesmente eles deixam as rédeas soltas, deixam da forma que eles preferirem, aí ele vai, o pessoal vai fazer de qualquer jeito. Então a gente tem esse princípio para garantir que a via de regra seja a nossa continuidade de relação, a nossa relação por tempo indeterminado. E aí, salvo as exceções, a gente tem ali a nossa delimitada pela CLT, as opções de contrato por tempo determinado. Terão prazo de início e prazo de fim. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Tiverem. Se não tiverem, vamos lá. Quarta questão. Oxi, a questão tá aparecendo inteira para vocês a questão? Me deu uma bugada aqui. Sim. No que se refere aos direitos constitucionais dos trabalhadores, assinar a alternativa correta. Item A. A irredutibilidade salarial dependerá de prévia comunicação ao trabalhador e concordância por parte do mesmo. Item B. A participação nos lucros e nos resultados será vinculada à remuneração. Item C. A garantia de salário nunca inferior ao mínimo será assegurada aos trabalhadores que percebem remuneração variável. Entender a igualdade da remuneração entre o trabalho noturno e o diurno constitui uma garantia constitucional. Item E. Segundo a Constituição Federal, a retenção dolosa do salário constitui mera infração administrativa. Alguém? Item B. Alguém discorda aí da linha? B, não C. C. Alguém aí para ser do contra? Ninguém aí para ser do contra, então vamos lá. Item C. Quarta questão, correto. Item C. O item C é a descrição exata do artigo. Explico sim, Sara. É a descrição exata do artigo 7º, inciso de 19. 19. Inciso 19. Ele vai ter 29, perdão. O inciso 29 da Constituição Federal, que foi aderido aí pela nossa CLT, pela reforma trabalhista, no artigo 611-B, diz que o salário, a pessoa que percebe uma remuneração variável, normalmente aquelas pessoas que trabalham com comissão, que trabalham com gorjeta, que dependem da sua venda ali para poder ter o seu salário,
elas nunca poderão receber menos que o mínimo. Ou seja, toda vez que ela vender ali menos que o mínimo, por exemplo, o empregador vai ter a obrigação de contribuir para o complemento do salário. E o salário vai ser sempre o mínimo, sempre. Ele não pode receber menos que o mínimo, até porque é o mínimo. Então você não tem como receber ali menos do que é assegurado como o básico do básico para poder você sobreviver. Então, é exigível aí que por parte do empregador que ele faça o complemento desse salário para poder você ter ali o seu mínimo garantido. O nosso ordenamento ele tem várias opções de salários mínimos, como eu já expliquei para vocês. Tem um mínimo nacional, que é a regra, no caso, os que são aí, que a gente conhece mais popularmente, que é o caso de hoje 1518. Temos o mínimo estadual, que é quando o estado determina que tenha esse mínimo. No caso, temos, por exemplo, aí o São Paulo, tem Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais, se eu não me engano. São 5 estados que têm o mínimo estadual. Então, esse mínimo que se refere esse inciso é o mínimo do local. Se você tem um mínimo profissional, vai ser o mínimo profissional. Se você tem um mínimo estadual, vai ser o mínimo estadual. Se você tem um mínimo só o mínimo federal, que é o convencional, vai ser ele. Então vai ser com base nesse mínimo. Usar o VAR de 2024 dá certo. Nina, seguinte, como eu falei no começo, não sei se você estava no começo do GED. Eu falei para poder vocês olharem todos os slides da linha e conferirem as unidades. Aliás, perdão, os diplomas legais, né? Os artigos, os incisos, as súmulas. Então, quando você vê lá algo que não esteja no seu VAD, quando você for conferir, você pode pegar um post-it e colar nele. Eu sei que de cabeça, eu sei que tem uma atualização que não vai estar no teu VAD, que é a de 2025, que teve uma 2025 agora, que foi sobre a licença paternidade, né? Licença entre aspas, porque não se chama de licença, sobre a pessoa que tem um filho acometido sobre o Zika vírus, que nasceu com um problema, tem até uma questão, acho que é a próxima questão que fala sobre isso. Que ela, no caso, vai ser de 2025, então não vai ter no teu VAD, essa eu te asseguro que não tem. Então ela é no 473, parágrafo 2º e parágrafo 1º da CLT. Eles teve essa atualização. Sim, vou explicar agora, Raíssa. Vamos lá. O item perguntou primeiro, alguém perguntou aqui em cima, por que explicar o item E? O item E foi a Sara. Sara, o item E tá errado, por quê? A gente não tem uma tipificação ainda hoje, a gente tem um vácuo normativo sobre o que é retenção dolosa, entendeu? Não tem nada legal de que assegure o empregado de que se o empregador dele reter esse pagamento dele, ele seja condenado ao pagamento, parece condenado ao crime de retenção dolosa. Isso era anteriormente aplicado, mas teve um habeas corpus julgado pelo STJ que decretou que todas as retenções dolosas não fossem tratadas como crime de apropriação indébita, que era antigamente utilizado. Então, se retiam o teu salário, o juiz ia lá e aplicava a pena do Código Penal sobre apropriação indébita. E aí o STJ foi no habeas corpus, julgou e disse que não era isso, que não era configurado uma retenção dolosa, perdão, uma apropriação indébita. Então hoje a gente não tem, é um vácuo normativo. A gente não tem nada que configure o que seja retenção dolosa, entendeu? Eu retenho o teu salário porque eu quero e eu não vou ser penalizado por isso porque eu não tenho uma legislação que assegure o que seja essa retenção, entendeu? Então a gente tem um vácuo normativo aí nessa letra E. Participação nos lucros. Participação nos lucros e resultados, Raíssa, é quando a empresa ela homologa, inclusive a minha empresa vai homologar agora, amanhã. Amanhã não, amanhã é domingo. Segunda-feira a gente vai ter ali a convenção coletiva, a gente tem a assembleia, que nós iremos lá assinar e aí concordaremos com a homologação da participação nos lucros. O que é isso? O empregador define um percentual e esse percentual vai ser o percentual de lucro da empresa. Se a empresa atingir aquele percentual, todos os funcionários terão participação nos lucros. Essa participação é definida por ele e é aceita pela gente, né, nessa assembleia. Então a gente recebe um percentual dos lucros que a empresa teve. O empregador tem a obrigação de fazer isso? Não tem.
Por quê? Porque quando ele tem prejuízo, ele não repassa para ti. Então ele não tem a obrigação de repassar o lucro que ele tem para ti também não, entendeu? Ele repassa como forma de agradecimento, como forma de premiação. Porém, não há nenhuma garantia. Porém, um detalhe, quando ele homologa isso, quando há ali a convenção e você assina o termo e ele homologa, a partir dali ele parte uma obrigação de pagar aquele percentual. Então, se ele atingir os lucros, ele tem uma obrigação de pagar. Ele não pode simplesmente atingir ali, eu atingi aqui, mas não vou querer pagar mais para vocês, não. Fico com dinheiro. Não pode. Entendeu? Ele tem que fazer o pagamento. Isso é a participação nos lucros. Ficou alguma dúvida, Raíssa, Sara, aí sobre a Sara pediu sobre quem é? Deu para esclarecer bem? Se não der, vocês falam que eu repito. E o Levi, né? Levi pediu para explicar sobre remuneração variável. Remuneração variável, Levi, é quando a pessoa tem um salário que muda. Um salário que depende de um percentual de vendas. Normalmente, quem recebe isso são as pessoas que vendem imóveis, entendeu? As pessoas que vendem terrenos. Ah, imóvel do mesmo jeito. Terrenos, pessoal que vende também trabalha com vendas de restaurantes, os garçons, por exemplo, entendeu? Eles têm uma remuneração variável, eles não recebem um salário fixo. Tipo, ele não tem um salário, ó, todo mês tu vai receber 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Ele recebe com base nas suas vendas. Então, quanto mais vende, mais ele ganha. Mas também, quando ele não vende, o empregador tem que complementar do bolso dele, porque a lei assegura isso. Então, ele não vai poder receber menos que o mínimo, por mais que ele não venda o suficiente para bater aquele mínimo. Entendeu? Revenda de carros, por exemplo, também. Tudo isso que receba um percentual em cima de venda, ele tem uma remuneração variável, porque a remuneração dele não se repete por todos os meses, elas são remunerações diferentes. Eu mesmo sou um exemplo, eu tenho uma remuneração variável. Meu salário muda de acordo com a minha venda. Então, é um exemplo. O meu, no caso, eu sou um exemplo. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Show, isso aí. Vamos lá. Quinta questão. São 12 questões, pessoal, no total. O estudo das fontes no ordenamento jurídico é essencial para captar causas, fundamentos e eventos que culminaram na exteriorização da norma jurídica. A respeito da classificação das fontes no direito do trabalho, assinale a alternativa incorreta. Item A. As fontes materiais dividem-se em blocos, como entre outras as fontes materiais econômicas, sociológicas e políticas. Item B. As fontes formais heterônomas caracterizam-se pela imediata participação dos destinatários principais da sua produção, como a convenção coletiva de trabalho. Item C. A teoria monista defende as fontes formais do direito que derivam de um centro de positivação, o Estado. Item D. Os costumes são um exemplo de fonte formal autônoma do direito do trabalho. Alguém se arrisca aí? Alguém aí se arrisca? Vixe, eu travei nessa. Cara, fonte, ela sempre pega mais, porque fonte é um detalhe bem chatinho, sabe? Eu não sou muito, admito que eu não sou muito fã de fontes, não, né? Porque é uma parte do ordenamento que é bem delicadozinho. Eu acho que mas travei também. É isso aí, vamos lá. Vamos arriscando aí. A Aline falou B, né? O Moisés falou. Moisés não. O Eduardo falou A. Alguém se arrisca mais? Podem chutar, cara. Assim mesmo. Vai ter que distinguir aí o que é e o que não é. Acho que é B, Raíssa. Quando trabalhava com caminhão, tinha um salário de categoria e mais a comissão por tonelada puxada. É isso aí, Cristiano. É um exemplo também. Bem interessante isso aí também. Não sabia que funcionava assim, não. Pensei que era um salário fixo. Tem A. Acho que é C. É massa quando é assim. Quando tem a discordância. O,
Vitor, rapaz, na verdade quem tá falando é o Ribamar, tá certo? É porque eu tô Ah, no zap da minha esposa, quando ah, eu tudo esqueci de bem. mudar, mas é o Ribamar, eu sei o que tô falando, Então, viu? quando for Cristiane, lê-se Ribamar, não é isso? Isso, é porque eu tô no zap web dela, esqueci de mudar aqui no notebook. Perfeito, Valeu? tranquilo, Valeu. perfeito, irmão. Isso aí era, na verdade, quando eu trabalhava com essa. Mas, tu tinha citado outra vez, né, que tu trabalhava dirigindo caminhão Isso, mesmo. É, isso. sabia que era assim não, pensei que era valor fixo. Vamos lá, vamos para a questão. Item C, né, a gente ninguém votou no item D, mas a gente tem item C, item B e item A. O item correto, acho que foi só a Aline que falou B. Foi só a Aline que acertou, então. O item correto é o item, a Raíssa também, Raíssa falou, verdade. A Aline e Raíssa. Item B. Por que é o item B? Vamos lá. O item B, ele faz a descrição perfeita se no lugar de heterônoma tivesse autônoma. Porque a fonte heterônoma, ela é a fonte formal que deriva do poder do Estado, que é exatamente a descrição do item C. Ó. As fontes formais, elas normalmente derivam do poder do Estado. Então, ela tem ali algo que sempre está atrelado ao Estado de alguma forma. E a fonte formal heterônoma, ela é de fato a ativação do Estado. Que ela é o quê? Ela é a lei, a sentença, entendeu? Uso e costume. Tudo isso está atrelado à fonte heterônoma. E a descrição que ele dá é da fonte autônoma. Porque a fonte autônoma é quando há imediata participação das partes interessadas, como, por exemplo, a convenção coletiva e como, por exemplo, também o acordo coletivo. Logo, se fosse ali no lugar de heterônoma autônomo, estaria perfeito. O item estaria correto. Mas ele está incorreto exatamente por isso. Os outros, o item A, as fontes materiais dividem-se em distintos blocos, como entre outras as fontes materiais econômicas, as sociológicas e políticas. Está correto. A fonte material, ela é algo que deriva ali de uma fonte histórica, de algo que teve um relevante valor social, político, econômico, e por aí vai. Então há essa subdivisão. Eu sei o que é uma fonte material que derivou de um sistema sociológico, de um sistema econômico, de um sistema político. Então depende ali da forma com que ela se foi dada como fonte e por isso que ela é de fato, a item a alternativa correta. Ela é tal como a alternativa correta, né? Era para marcar incorreto, exatamente, reservar a incorreta. Item C, a teoria monista defende. Ah, já falei, né? Que tá ok. O item D, ele tá correto porque é um ponto que até eu falei com vocês quando eu fui dar aula sobre fontes. O costume tem muito autor que trata ele como fonte autônoma. Porém, a maioria, que são os mais conceituados, eles tratam como heterônoma, perdão, como autônoma mesmo. A maioria como trata como heterônoma. Mas tem autores, que eu investi os dados, tem autores que tratam ela como heterônoma. Mas se eu não me engano, até o Luciano Martinez mesmo, que é o mais indicado, ele trata ela como heterônoma. Só que boa parte dos doutrinadores tratam ela como autônoma, porque tem ali indiretamente, né, a participação dos interessados, que é quem pratica o uso e costume. Então a gente tem ali um conflito muito detalhista nessa questão dos costumes. Então vai variar de acordo com o autor, é muito instável esse ponto. Então tem fonte material, heterônoma, formal e autônoma. Não, as fontes elas são de duas formas, Samira, ela é a fonte material ou a fonte formal. A fonte material, ela deriva de um marco histórico, de algo que teve um relevante valor social, valor político, valor econômico, como, por exemplo, a Constituição de 82, como exemplo, a questão da. Como posso tomar como exemplo aqui também? O decreto que liberou, que aboliu a escravidão, por exemplo, da Princesa Maria Isabel, né? É um exemplo também relevante valor histórico. E a gente tem, além da fonte material, que é essa que eu falei, a fonte formal. Aí a fonte formal ela se subdivide em dois subtópicos, que é heterônoma e autônoma. A fonte formal autônoma é quando há imediata participação das partes interessadas, por exemplo, a convenção coletiva, o acordo coletivo, que é ali quando há interesse das partes. E a fonte heterônoma é a imposição da lei. Por exemplo, a lei propriamente dita, a sentença, o ato normativo, tudo isso que deriva do poder do Estado
impondo ali é uma fonte heterônoma. Sexta questão. Em 1 de julho de 2025, foi sancionada a Lei 15.156 de 2025. Essa lei que eu falei mais cedo para alguém que estava perguntando sobre o VAD, que não vai estar no VAD de 2024, que alterou a CLT e outras normas trabalhistas previdenciárias. Como ela, em casos de nascimento ou adoção de criança com deficiência permanente causada pela síndrome congênita associada ao Zika vírus, qual das alternativas abaixo está correta quanto ao novo direito da licença paternidade? Ou seja, a licença paternidade convencional ela é de 5 dias. Porém, essa lei, que foi sancionada agora em 2025, em 1 de julho, logo notícia quentinha aí, ela alterou esse tempo para os pais ou adotantes de crianças com deficiência permanente causada pela síndrome congênita do Zika vírus. Ela foi a nova alteração. O artigo que fala sobre isso, Ruth, é o 473 da CLT, parágrafo 2º. Alternativa A. O pai passa a ter 5 dias de licença paternidade, permanecendo inalterado, mesmo no caso de deficiência por Zika vírus. Item B. O pai passa a ter 15 dias de licença paternidade nesse caso específico. Item C. O pai passa a ter 20 dias de licença paternidade em casos de nascimento ou adoção de criança com deficiência permanente decorrente do Zika vírus. Item D. O pai passa a ter 30 dias de licença paternidade nesses casos, desde que a empresa faça parte do programa Empresa Cidadã. Alguém aí lembra desse tópico que a Aline abordou em sala? Item C. Item C, Aline, Eduardo, isso aí. Vamos lá, mais alguém? Tem ninguém para discordar, meu gosto é quando tem discórdia. Começa a confusão. Nem audiência de família, mas é assim. Item C, a maioria. Vamos lá. Ademais. Item C é o item correto. Só página, né? A gente tem uma alteração recente, pessoal, que inclusive os alunos anteriores a você, do semestre passado, né, eles nem estudaram, porque ela foi incluída aí, ó, em 1 de julho de 2025. Foi nas férias. Ela teve uma alteração para as pessoas que têm ali filhos, os pais e os adotantes de filhos que tenham deficiência permanente causada pelo Zika vírus. Então essa alteração, ela permitiu aí um aumento pífio, né, de 15 dias na licença paternidade. Então é um ponto bem interessante de vocês colocarem um post-it nos materiais de vocês, porque eu acho muito difícil que alguém tenha comprado um Vadimeco agora em agosto. Se você não tiver comprado em agosto, o seu já está desatualizado para esse tópico. Então, é bem interessante aí vocês observarem o artigo 4, vou colocar aqui no chat, é o artigo 473 da CLT. O artigo 473, ele fala das faltas justificadas, e ele vai estar no seu parágrafo 2º, essa alteração. Ele alterou tanto o primeiro quanto o segundo, né? Só que o primeiro, ele é um pouco não pontual aqui para nós agora, porque o primeiro ele fala sobre o início do período da licença paternidade, que é quando ele inicia, né? É quando ocorre o evento parto ou adoção, no caso. Né? Ela da CLT 2025 só tem que conferir quando ela foi feita, porque por mais que a gente tenha comprado em 2025, possa ser que ela já tenha sido produzida no início do ano. Se ela foi produzida no início do ano, ela não vai ter, porque ela foi aderida aí em 1 de julho de 2025. Ou seja, ela foi o quê? Há 2 meses atrás. 2 meses atrás foi inserida no nosso nossa CLT. Pode ser que até nem tenha na tua, por mais que seja 2025. É bom interessante você dar uma conferida. Tipo isso aí, Ruth. O direito do trabalho, o meu tá aí, o meu VAD, galera, meu VAD é de 2022. Eu vou só atualizando ele, porque se eu for comprar um toda vez dependendo do direito do trabalho, é triste. Eu só vou comprar um agora quando eu for fazer a prova da OAB, que eu compro assim quando estiver chegando nela. É para não ter perigo de ter nada desatualizado. Porque senão é besteira. E sétima questão. A prescrição trabalhista está prevista no artigo 7º, inciso 19 da Constituição Federal e na CLT, estabelecendo prazos distintos para a ação do trabalhador.
Considerando a regra geral de prescrição dos créditos trabalhistas, assinale a alternativa correta. E foi janeiro, né? Pois é. Pois é, então já está desatualizado. E tem A. O trabalhador tem prazo de 2 anos após o término do contrato para ajuizar a ação, podendo reclamar os créditos referentes aos últimos 5 anos. E tem B. O trabalhador tem um prazo de 5 anos após o término do contrato para ajuizar a ação, podendo reclamar créditos referentes aos últimos 2 anos. E tem C. O trabalhador pode ajuizar a ação a qualquer tempo, sem limitação, pois o direito trabalhista é imprescritível. E tem D. O trabalhador tem um prazo de 2 anos durante a vigência do contrato para ajuização, podendo reclamar créditos referentes a toda a duração do vínculo empregatício. Alguém aí se arrisca? E tem A. Galera, eu acho muito difícil não cair uma questão desse aqui. Muito difícil, né? Possa ser que não caia, mas eu acho muito difícil. Porque é um tópico que a Aline normalmente sempre aborda. Isso aqui, ó. Você pode estudar que com certeza cai um desses três. Eu boto até minha mão no fogo. Com certeza cai um dos três. Ou se não cai os três. Prescrição, cálculo de DSR e cálculo de aviso prévio. Se não cair um desses três, eu tô doido. Não tem como, não tem possibilidade de não cair um desses três. Isso aí eu garanto. Algum deles vai cair. Prescrição dos créditos trabalhistas. Sétima questão. A prescrição trabalhista está no nosso artigo 7º, né, da Constituição Federal. Essa prescrição, ela também foi replicada na nossa CLT. Isso aí, ela fala porque ela sabe que sempre ela cobra, sempre cobrou, entendeu? Tipo, isso é uma questão que pode ir sem medo. Então é por isso que eu falo sempre até no GED que não é para errar uma questão dessa, porque são três questões que, se você for analisar, são muito simples, entendeu? São questões fáceis. E eu lembro que no semestre passado, se eu não me engano, pessoal, ela colocou como subjetiva. Ela colocou para vocês calcularem e justificarem com o artigo. Uma questão dessa valia 2 pontos. Uma questão para você calcular que vale 2 pontos por favor, né? Tipo assim, é um cálculo básico, básico do básico, entendeu? Então não pode errar. E tem a exata descrição. A nossa direito do trabalho, a gente tem dois tipos de prescrição. A gente tem a prescrição quinquenal, que é a prescrição de 5 anos, que é contada da data do ajuizamento da ação, que é o período que retroage a concessão dos seus direitos violados. E temos ali a prescrição bienal, que é a prescrição de 2 anos no prazo de você ingressar com a ação. Ou seja, se você é contratado e, por exemplo, você termina o vínculo hoje, é demitido hoje, você tem 2 anos para ingressar com a ação. Ah, ingressei com a ação hoje mesmo. Pronto. Você ingressou com ela hoje, então vai ser contado 5 anos para trás do período que você trabalhou, e esses 5 anos serão direitos que você poderá reivindicar. Ah, mas eu trabalhei 10 e teve violação nos 10. Infelizmente, os 5 primeiros já prescreveram. Você tem ali 5 anos para exigir. Os 5 depois você vai ter que deixar para lá, não tem mais o que fazer, já foi prescrito. E aí, no caso, a gente tem essa chamada prescrição quinquenal, que é a prescrição que retroage. Ah, Vitor, mas aí eu terminei com o contrato hoje, mas eu só entrei com a ação daqui a um ano, por exemplo. Infelizmente, lamento lhe dizer que você já perdeu um. Ou seja, ela vai retroagir 5 anos da data que você ajuiza a ação. Se tu passou um ano para entrar com a ação, então tecnicamente desses 5 só vai pegar 4 que você estava contratado. E o outro ano foi o ano que tu passou aí chupando o dedo e não entrou com a ação. Então, é por isso que na Justiça do Trabalho a gente fala assim que ou você entra com a ação estando ainda na empresa, ou você entra assim que sair. Porque senão você vai ter ali direitos violados. Então, alguém tem alguma dúvida sobre prescrição, galera? Não é interessante ficar com dúvida sobre isso, porque, como eu estou dizendo, é uma questão que sempre é cobrada em avaliação. Sempre. O Vitor, então você só pode ajuizar essa reclamação Oi. nos últimos 5 anos. Não, Depois disso aí, você perde o tempo que você trabalhou. não. Assim, vamos lá. Você entra com a ação, você pode entrar com a ação em até 2 anos do término do vínculo, entendeu?
Você tem 2 anos. Ah, tu terminou o teu contrato hoje. Tu foi demitido hoje, dia 13/9. Então, tu tem até 13/9 de 2027 para tu ingressar com a ação. Passou esses 2 anos, tu não pode mais ingressar com a ação, entendeu? Tu perdeu o teu direito dele, foi prescrito. Você não mais tem direito de entrar com a ação exigindo suas verbas. Porém, eu tive direitos violados ali. Eu vou entrar com a ação hoje mesmo, hoje, 13/9. Você tem 5 anos para exigir para trás, entendeu? São 5 anos que já passaram, que você tem direito a exigi-los na justiça, com a causa judicial. Então, essa é a chamada prescrição quinquenal. São 5 anos para trás que você tem de exigir. Então, por exemplo, tu trabalhou 10 anos na empresa, tu entrou com a ação hoje, você só vai poder voltar 5 anos e ser ali concedido aqueles 5 anos de créditos trabalhistas que foram violados. E isso tudo você já tem ali garantido na ação judicial. Mas aí, Vitor, eu fui hoje, demitido hoje, aí eu tenho até 13 de 2027. Se eu entrar com a ação em 2029, prescreveu. Você tem 2 anos para entrar com a ação. Não entrou com esses 2 anos, perdeu. Certo? Moisés, poderia repetir os temas que você falou? Que temas, Moisés? Perdão. Não estou lembrando. Ah, os 3 temas que eu disse que mais cai, né? Prescrição dos créditos trabalhistas, esse aqui que a gente está falando. Cálculo de DSR, que é o descanso semanal remunerado. Tem uma questão dessa aqui também, que a gente vai abordar já já. E cálculo de aviso prévio. Entendeu? Esses 3 são assuntos que com certeza caem. Todos os 3 têm questões aí. A gente vai ver aqui mais ademais. 8ª questão. Aí, ó, já falei, já caiu a questão do aviso prévio. Vamos lá. Aviso prévio do Paulo aqui. Paulo é funcionário da empresa Doce de Leite SA e desempenha a função de operador de máquinas há 8 anos. Em virtude de uma redução de custos, a empresa precisou realizar a rescisão do contrato de Paulo, sem justa causa. Com base nas informações narradas, o aviso prévio deverá ser de 4 anos, ou perdão, de quantos dias? Estou aqui já delirando. Item A, 40 dias. Item B, 55 dias. Item C, 58 dias. Item D, 54 dias. Lembrem, só multipliquem e somem. Não tem nada de subtrair. Se você está botando um sinal de menos nisso aqui, você está errando e muito. Então não deve mais estar errando isso. Só multiplica e soma. Entender? Alguém discorda do Levi? Como faz o cálculo? Ruth, é assim que a galera aí decidir votar mais, a gente vai avançar. Aí eu já botei bem bonitinho em vermelho como faz o cálculo. Assim que eu mostrar a resposta, vai aparecer o cálculo. Aí CD, a maioria votou D. Roberto, exatamente isso aí, Roberto. Top, viu? Ah, um adendo que eu tenho que falar pra vocês, galera. Ignorem meses, beleza? Se tem, por exemplo, aqui, vamos supor, vamos alterar a questão aqui ficticiamente. Fictícia, aliás. 8 anos e 5 meses. Os 5 meses vai contar? Não. Você só vai calcular em cima dos 8 anos. Entendeu? É a cada um ano a mais que você tem o cálculo de 3 dias. Ignorem meses. Possa ser que caia meses na questão só para poder confundir a cabeça de vocês. Mas ignorem. Os meses são irrelevantes. Você tem que concluir ali a quantidade de anos. 8ª questão, item D. Por quê? Como mostrei o cálculo bonitinho. Pessoal, não pode ter sinal de menos no cálculo de vocês. Se tiver, isso é o maior índice de erro, pessoal. O maior, assim, no topo da pirâmide é o índice de erro de cálculo, é aviso prévio, porque o pessoal sempre vai e subtrai o primeiro ano. O primeiro ano, ele tá ali para dizer que você tem até ele 30 dias só.
Até o primeiro ano, até. Tu teve até ali, o ano é 365 dias. Tu teria 364 dias, você tem 30 dias só, mais nada, só os 30 dias limpo e seco. Tu fechou um ano, tu já vai ter que multiplicar aquele um ano por 3. Então sempre peguem o total de anos que tem, multipliquem por 3 e somem com 30. Só isso, o cálculo é só esse. Por quê? Porque a lei da Visuprévio diz que a cada 8 anos de serviço, perdão, a cada um ano de serviço, você vai ter 3 acrescidos ao seu aviso prévio. Sendo que até um ano, até 364 dias, você tem 30 dias por direito legal. E esses 30 perduram aí pelo resto da vida. Então, toda vez que você tiver uma questão de cálculo de aviso prévio, multiplique o total de anos por 3 e some com 30. Só isso. Até a questão abaixo. 30 dias até 12 meses, que é o dia que ele já tem direito, como eu falei, mais 8 vezes 3, 54. Acabou-se, ganhou a questão, vai com os pontos para casa. Ah, eu justifico como? Aí você vai justificar ela, no caso, de acordo com o artigo 134, parágrafo 1º da CLT. Se eu não me engano, é 134. Só até conferir aqui. Não, perdão, 487. Que foi 134. 487. Artigo 487, que diz aí o cálculo do aviso prévio. Ou seja, não pode errar uma questão dessa. Galera. Não pode errar. É inadmissível errar uma questão dessa. Se eu trabalhei por um ano, tenho direito a 33 dias, um ano fechado, Levi, se foi um ano fechado, 365 dias, ou então um ano e 5 meses, por exemplo, um ano, vamos estar, um ano fechado, não, vamos estar um ano e 5 meses, sim, você tem direito a 33 dias. A lei diz que até um ano, até você tem 30 dias. Fechou um ano, já multiplica por 3. Se tem um ano e 3 meses, um ano e 2 meses, um ano e um dia, multiplica por 3. Um ano. Entendeu? Um ano tem 33 dias. Desde aviso prévio. Alguém ficou com alguma dúvida, galera? Não fique com vergonha. Só fale para poder não acontecer de ninguém aqui errar uma questão dessa. Pelo amor de Deus. Eu espero que as 36 pessoas que estão aqui todos acertem uma questão de aviso prévio que deve cair na prova. Oi, Raíssa, pode falar. O máximo é até 90 dias, né? O máximo é 90 dias. Certo. Então vamos supor que vamos botar uma questão bem mirabolante aqui. Vamos botar que o cara tinha 50 anos de empresa. 50. Multiplicou por 3, ele vai ter 150 de aviso prévio. Ah, ele vai tirar os 150? Não, ele só vai tirar 90. Entendeu? 150 mais 30 no caso, né? Então ele teria 190 dias. Passou o cálculo de vocês aqui, pode dar 1 milhão. Se der 1 milhão, que depois do resultado de igualdade, só vai tirar 90. O limite máximo é 90. Não pode ultrapassar disso em hipótese nenhuma. Nenhuma. Esse de um ano, Ruth, é porque assim, todo funcionário ele tem direito a 30 dias de aviso prévio quando ele tem até um ano de serviço. Até. Entendeu? Deixa eu ver aqui se tem. Deixa eu abrir a CLT aqui pra gente ler o artigo. Artigo 489. Sete, perdão. Artigo 487. Aqui, ó. Não havendo prazo estipulado, a parte que sem justo motivo rescindiu o contrato deverá avisar a outra de sua resolução com antecedência mínima de inciso segundo, 30 dias aos que por quinzena ou, esse aqui ignora, né, no caso de recebimento, ou tenha mais de 12 meses de serviço na empresa. Ou seja, no caso, a limitação é de até 12 meses. Até um ano, né? Que é no caso 12 meses. Se você tem ali até, o limite ali até, vai ser de, no caso, 30 dias. Então vamos supor aqui. Eu tenho na empresa, eu tenho 9 meses e 10 dias. Eu vou ter 30 dias de aviso prévio. Eu tenho 11 meses e 21 dias na empresa. Eu vou ter 30 dias de aviso prévio. Eu tenho 11 meses e 29 dias na empresa. Eu vou ter 30 dias de aviso prévio. Então, até um ano, eu tenho
30 dias de aviso prévio. Por mais que eu tenha trabalhado um dia, se eu trabalhei um dia, só um dia por tempo determinado. Ah, eu te contratei aqui por um dia, mas eu já não gostei aqui de ti. Amanhã, eu já quero te demitir amanhã. Ele mesmo assim, trabalhando um dia por tempo determinado, ele só vai ter direito a 30 dias de aviso prévio. Aí completou um ano, eu tenho agora 12 meses fechado, um ano. Eu já tenho que multiplicar esse 1 por 3. Multiplicou 1 por 3, somou com 30, que é o que eles tinham direito. Então ele já tem direito a 33 dias de aviso prévio, porque ele já tem um ano completo. E esse um ano já tem que ser multiplicado por 3. Multiplicou 1 por 3, dá 3 no caso, né? Mais os 30 que ele já tinha direito, 33. Então tem que ser assim, sempre calculado dessa forma. Se eu não me engano, teve uma questão, galera, que foi exatamente isso, viu? Alguém me colocou uma questão que era um ano de empresa. E a galera tacou 30 dias. E todo, assim, o erro foi grotesco. O pessoal errou assim de lavada. Até, até que está em período de experiência tem esse direito? Não, Levi. Por quê? Porque o período de experiência, ele normalmente é um contrato de experiência. E o contrato de experiência, ele é um contrato por tempo determinado. Vocês ainda vão estudar isso. O contrato de experiência, ele é um contrato por tempo determinado. Ele tem dia de início e tem dia de fim. Ah, mas ele está na experiência. Beleza, ele vai ter 90 dias de experiência. Se ele quiser o empregador ficar, ele fica com ele e aí daí em diante conta-se como tempo indeterminado. Porém, os 90 dias, que é o contrato de experiência, ele é um contrato por tempo determinado, ele não é indeterminado. Se tem lá na questão contrato por tempo determinado, ele nem tem direito a aviso prévio, galera. Se tem uma questão dessa aí, ele estava em contrato de experiência, não tem direito a aviso prévio. A Aline não vai fazer isso com vocês, não tem nem perigo. Mas se eventualmente tivesse uma prova com uma questão dessa, era só você marcar a alternativa. Não tem direito a aviso prévio. Contrato por tempo determinado, ele sabe o dia que vai acabar. Então ele não precisa ser avisado de nada. Ele já sabe o dia que vai acabar. Beleza? Vamos lá. Nona questão. Questãozinha maior um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Nona questão. Ana, com 40 anos de idade, é secretária da empresa de Direito do Trabalho por Amor e possui direito a alguns de férias. Seu empregador propôs que, ao invés de usufruir de 30 dias corridos de férias, Ana usufrua de forma fracionada, em 3 períodos, para que a empresa não fique com a vaga desfalcada. De acordo com a legislação vigente, item A. Não há necessidade de concordância de Ana para que as férias sejam usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 15 e os demais não podendo ser inferiores a 5 dias corridos, cada um. Item B. Não há necessidade de concordância de Ana para que as férias sejam usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias e os demais não poderão ser inferiores a 5. Item C. Desde que haja concordância de Ana para que as férias sejam usufruídas em até 3 períodos, sendo um deles não superior a 15 e os demais não inferiores a 5. Item D. Desde que haja concordância de Ana para que as férias sejam usufruídas em até 3 períodos, sendo um deles não poderá ser inferior a 14 dias e os demais não são inferiores a 5 dias. Item E, desde que haja concordância de Ana que as férias sejam usufruídas em até 2 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a... Ficou reduzido aqui para mim. 14 dias corridos. Alguém se arrisca? Thiago diz que é o item C. Ribamar diz que é o item C. Alguém aí discorda? Entender. Alguém aí vai com o Gabriel, não entender? Tem C, B ou D. Não sei se ela precisa concordar. B ou D. Vamos lá, galera. Vamos para frente. Alguém mais se arrisca aí? Item D, Adelaide. Vamos lá. O pessoal que marcou item D. O item D é o item correto. Por quê? Primeiro ponto, ela precisa concordar. Obrigatoriamente. Se ela não concorda, não tem fracionamento.
Então aqui de cara a gente já eliminaria o item A, já eliminaria o item B. Porque eles dizem que não exige a concordância. Então, a exigência é de que haja concordância. O funcionário não concordou, não pode fracionar. Segundo ponto, os períodos eles não poderão ser inferiores a 14, um deles, e os demais não inferiores a 5, sendo que o fracionamento só pode ser em 3 períodos. Então a limitação é de 3 períodos, e um deles não pode ser menor que 14, e os demais não menores que 5. Ah, Vitor, tem uma ordem. Primeiro precisa de 14? Não tem uma ordem. Ele precisa aí seguir essa forma de segmento. Ele não pode ser menor que 14, não pode ser os outros dois menores que 5. Porém, não existe uma ordem. Pode ser da forma que eles acharem melhor. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, fale agora ou cale para sempre. Essa justificativa está no 134, parágrafo 1º da CLT. Artigo 134, parágrafo 1º. Justifica aí a presença do... Porque não são 15? Porque são exatamente 14, Ribamar. É o que dita o artigo 134. Ele diz que deve ser 14 dias, não 15. O empregado pode pedir ao empregador? Pode, mas ele precisa concordar. Logicamente, quando ele já pede, né, ele já exige. Mas se ele simplesmente quiser sozinho, não há uma óbice, não. Desde que o empregador queira lhe dar. Vamos lá. 10ª questão. Cristiano Ronaldo trabalhava como guarda noturno para a empresa de Direito do Trabalho por Amor. Recebia salário. Sua jornada era de 22 horas às 5. Durante o mês de setembro, faltou 3 vezes injustificadamente. Dia 2 e 3 de setembro e dia 18 do mês. Quantos dias serão descontados no contra-cheque de Cristiano? Aqui no caso, como o exemplo que eu tomei, ele faltou o quê? Ele folga aos domingos, certo? A gente toma como base que a folga dele é aos domingos. Ele faltou na segunda do dia 2 e na terça do dia 3 e faltou no dia 18, que é na quarta-feira. Ou seja, quantos dias ele vai ter descontado pelo nosso cálculo do DSR? Alguém aí? Alguém entendeu ou estão aí com dúvida no cálculo? Lembrando que o que? O cálculo do DSR ele tem que fazer o seguinte: desconto. Ele tem que ser retirado o dia a qual houve a falta e o DSR da semana. Lembrando, DSR, descanso semanal remunerado. Ele não pode ter descontado os dias da semana que ele não faltou. Então, se ele tem ali uma semana toda bonitinha que ele não faltou, ele não pode ter o DSR ali lesionado por outro dia em outra semana que ele faltou. Ele tem que ser somente o da semana vigente da falta. 6, 5. Alguém mais? 5, 5,
6. Cinco. Vamos lá. 4. Vamos entender o porquê aqui. Só um momentinho. Vamos lá, galera. Como eu falei, o cálculo funciona da seguinte maneira. Você vai subtrair não, você vai somar os dias da falta junto com o DSR da semana. A gente tomou aqui por base que ele folga no domingo. Então, ele folga no dia 1, no dia 8, no dia 15, no dia 22 e no dia 29. Essa folga dele é uma folga remunerada. Por quê? Porque é o descanso semanal remunerado. Então, ele tem ali um pagamento pelo aquele desconto. Porém, a nossa CLT não, nossa lei do DSR, que é a lei de 6.005 de 49, ela determina que quando a pessoa falte injustificadamente naquela semana, por mais que seja só um dia, ele vai ter direito ao DSR, ele vai receber o DSR à folga, porém, ele não vai ter ali direito a ter o pagamento daquela folga. Ele vai ficar em casa, vai ficar as 24 horas dele em casa, bonitinho. Não vai perder o direito à folga dele. Mas ele vai perder a remuneração pelaquela folga. Então, no caso aqui, ele faltou injustificadamente no dia 1º, ou perdão, no dia 2, no dia 3. Então, automaticamente, ele perde o DSR do dia 8, que seria a folga da semana dele. Ele vai folgar, mas não vai receber. Então, aqui a gente tem o quê? 1, 2 e 3 dias descontados, que é o dia 2, o dia 3 e o dia 8. E na outra semana, ele faltou no dia 18, na quarta-feira aqui. Então a gente vai descontar o quê? O DSR do dia 22, que seria a folga dele do dia 22. Então a gente vai descontar o dia 18 e o dia 22. Então no total aqui a gente tem o quê? Dia 2, dia 3 descontado e o DSR do dia 8, 3 dias, mais dia 18 e o DSR do dia 22. Ou seja, totalizando 5 dias de desconto. Os dias das faltas injustificadas, que foi o dia que ele faltou sem justificativa, que foi no dia 2 e 3, o DSR daquela semana, que seria no dia 8, ele não recebeu, só folgou. Na outra semana, terceira semana, ele faltou injustificadamente de novo, no dia 18, juntamente com o DSR do dia 22, que vai ser descontado também. Ele folga, mas não recebe. E ele aqui ainda mereceram advertência também, né? Só pela ousadia. Alguém não entendeu? É outra coisa que eu não queria que vocês saíssem daqui sem entender, galera. Alguém tá com dúvida? Se tiver, fale logo, pelo amor de Deus. Ô, Vitor, por favor, explica Oi. só novamente essa questão assim. Por exemplo, se faltar 2 dias na semana, tem os 2, mais o do repouso semanal. Isso. Aí são 3, no caso. Isso, exatamente. Sempre conta o dia do repouso semanal. Se ele faltou injustificado na semana, ele vai ter o DSR daquela semana descontado. Lembrando, pode afetar em outra semana? Não pode. Ele só pode ter o desconto daquela semana que ele faltou. Ele não pode, por exemplo, pegar e descontar para compensar que eu vou descontar o da outra semana que ele não faltou injustificado. Não pode. Ele só pode descontar o da semana que ele faltou injustificado. Nesse caso aqui, ele faltou na primeira semana, que foi do dia 2 no dia 3, aí desconta automaticamente o do dia 8, que é o do domingo. Na terceira semana, ele pegou e faltou o do dia 18.
Então ele funciona, ele desconta o do dia 22. Somente o daquela semana. Não pode afetar das semanas que ele não faltou Não injustificadamente. é cumulativo, sim, sim, entendi. Show? Ok. Entendeu mesmo? Fechei. Entendi, sim, obrigado. Show. Aí a lei, galera, é a lei 605 de 49. É uma lei bem curtinha, acho que ela tem 16 artigos, coisa assim. E o que importa pra gente é o artigo 1º, que é o artigo que fala sobre o DSR. Mas dê uma olhada nela, lei 605, deixa eu botar aqui. Lei 605 de 49. Lei bem novinha, né? Então, vamos lá. Penúltima questão. Questão bem tranquilinha aí para vocês. Com relação ao seguro contra acidentes de trabalho, assinale a alternativa correta. Item A. Item A não, perdão, assertivo. A empresa é responsável pela adoção de uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Certo ou errado? Certo, certo. Alguém discorda aí? Se ninguém discorda, vamos para frente. A questão está correta. E ela é a descrição do nosso artigo 7º, inciso 22. Ela é: a empresa possui obrigação de fornecer como é que se diz? Tem a obrigação de fornecer saúde e segurança para os seus trabalhadores. Inclusive, eu usei até esse artigo esse inciso, aliás, numa tese de estágio 3, que a gente teve agora uma peça que a gente fez uma reclamação trabalhista. Eu utilizei ela porque a empresa, no caso em questão, o trabalhador, ele não, aliás, o empregador, ele não ligou, ele foi omisso para um corrimão da empresa que estava quebrado e a escada não estava de acordo com as normas da ANR. Aí ele foi omisso, ele sabia, já tinha sido notificado pelo engenheiro da empresa, mas simplesmente ignorou. Aí o empregador, aliás, o empregado sofreu um acidente de trabalho e eu usei até esse artigo para dizer que o empregador, perdão, tinha a obrigação de garantir com a segurança do trabalhador. Eu estou colocando aí na descrição, Ruth. Vou mandar agora. Ó. É o artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal. Então, dentro dos direitos sociais. É por isso que eu falo para vocês terem um vade-mecum, porque vai ter artigo que vocês vão ter que fundamentar com base no artigo 20, aliás, no artigo da CLT e também com base na Constituição Federal. Constituição Federal, onde estão os direitos sociais. Vamos para a nossa última questão. 12ª questão. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta. Item A. É assegurado o trabalhador o trabalho, perdão, a menor de 16 anos, independente da qualidade de aprendiz. Item B. O trabalho insalubre é permitido a menor de 18 anos com autorização prévia dos pais responsáveis. Item C. O trabalho noturno periculoso e insalubre é vedado a menores de 18 anos em qualquer condição. Item D. Na forma da lei, o aprendiz poderá ter idade inferior a 14 anos se tiver concluído o ensino médio. Alguém aí se arrisca?
Item C. Alguém discorda aí, galera? Tá, só de sair de um momento. Item C, unanimidade, né? Vamos saber por que o item C? O item C é a descrição também de um direito social elencado na Constituição Federal. Esse, no caso, é o artigo 7º, novamente. Artigo 7º, inciso 33, perdão, dessa vez. Inciso 33. Que ele, no caso, vai abordar que o trabalho ele é totalmente vedado. A gente tem formas de trabalho? Temos, para menores, que é o quê? 14 anos, a partir de 14 anos na condição de aprendiz, somente na condição de aprendiz, não pode ser inferior a 14 anos, o mínimo é 14 anos. A partir de 16 anos, você pode trabalhar como seletista normal, você trabalha seletista normal 16 anos, a partir de 16 anos. Seu ensino médio completinho ali, completou mais cedo, pode trabalhar com 16 anos? Pode, a Constituição assegura. Porém, você não pode, entre 16 e 18 anos, né, trabalhar em ambientes insalubres, periculosos e nem trabalho noturno. Isso é vedado. Ou seja, todos esses pontos, periculosos, insalubres e noturnos, são de obrigatoriedade para os maiores de 18 anos. Não sendo maior de 18 anos, não pode trabalhar nessas condições em hipótese alguma. Alguma pode trabalhar dessa forma. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Por aqui a gente encerra, viu? Nossa revisão. O último tópico aí era esse. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui a gravação. Aos que ficaram na gravação, até breve. O pessoal da presença, fiquem aí para poder mandar a presença. Para quem ficou na gravação, a gente vai encerrando por aqui. Lembrando sobre o podcast. O podcast eu vou estar publicando amanhã, porque eu vou gravar hoje ainda, por conta do barulho. E é isso. Não utilizem, galera, somente essa revisão como forma de estudo para avaliação, certo? A gente passou muito superficial pelo conteúdo, porque a gente tem um conteúdo bem extenso, então não teria como abordar tudo, seria humanamente possível. Então não se resguardem somente com essa revisão. Então valeu, pessoal da gravação, e até a próxima.